Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro para conversarmos um pouco sobre o livro do Dr. John Stott, O Incomparável Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o terceiro estudo, nossa terceira aula sobre o Jesus influente, que é a terceira sessão do livro, que trata do impacto de Jesus na vida de algumas pessoas e como este impacto levou essas pessoas a também causar impacto na vida de outras pessoas. O Dr. John Stott, ele começa falando sobre o fato de que tratar do Jesus influente é olhar para Jesus Cristo de pelo menos duas maneiras: como a sua vida, em cada parte dela, infância, o Ministério Galileu, a narrativa da viagem, os momentos da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, atraiu e inspirou pessoas a testemunharem sobre ele no decorrer da história. E também, em segundo lugar, como que o impacto de Cristo na vida das pessoas, ou dessas pessoas, promoveu o seu próprio impacto na vida de outras pessoas. É interessante e é importante pensarmos sobre isso, porque é como vemos Jesus e como que ele nos impacta, é que nós vamos servi-lo na forma como vivemos a nossa vida cotidiana. Hoje eu quero falar então sobre o impacto do Sermão do Monte de Jesus Cristo na vida de três personagens históricos que muitos de vocês já conhecem e alguns até os citam de vez em quando, e como que esse Sermão do Monte produziu impacto nas suas vidas, a fim de que elas também impactassem a história da humanidade. Sabemos que o sermão de Jesus no monte, ele ensina a não resistir ao perverso e a amar o próximo como a nós mesmos. Quando lemos o livro de Pedro, um livro que fala muitas vezes sobre o sofrimento, qual a forma apropriada, adequada, qual a forma cristã de enfrentar o sofrimento, Pedro mostra que Cristo praticava isso. Ele diz no capítulo 2, versículo 23, quando Jesus era insultado, ele não revidava o insulto. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças a respeito do sofrimento que ele sofria. Olhando a vida de Jesus, a persistência e o autocontrole, o amor pelos inimigos e sua total isenção no espírito de vingança tem desafiado gerações de cristãos e também de não cristãos a procederem de igual maneira. Por isso, eu gostaria de apresentar nesse breve estudo, nessa breve devocional histórica, um pouco a respeito de Leon Tolstói, que nasceu em 1828 e morreu em 1910, Mahatma Gandhi, que nasceu em 1869 e morreu em 1948, e Martin Luther King Jr., o reverendo Martin Luther King Jr., que nasceu em 1929 e faleceu em 1928. O Sermão da Montanha desafia tanto cristãos quanto não cristãos. Nós seguimos aquele que, quando insultado, não revitava, e quando sofria, não fazia ameaças. Esse é Jesus, e é por isso que, dentre muitas características de Jesus, também nisso ele é incomparável. Ele é o incomparável Cristo. Comecemos com Leon Tolstói. Ele nasceu em 1828 e morreu em 1910. Tolstói é conhecido pelas obras que escreveu: Ana Karenina, Guerra e Paz, e também, mais adiante, um livro chamado Minha Confissão, um livro menor, bem mais fino que os dois anteriores. Tolstói nasceu num lar aristocrático, teve uma juventude dissoluta e depois se tornou um escritor sério e muito lido no mundo todo. Ele diz que, ao reler o Sermão do Monte, chegou à conclusão de que todos os meios que usam da violência para resistir ao mal são incompatíveis com os ensinos de Cristo. Ele dizia que polícia, governo, cortes, tudo isso
que faz uso da violência para coibir o mal são incompatíveis com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele defendia que todas as pessoas são boas, racionais e amigáveis, e que por causa disso bastava que todos obedecessem aos ensinos de Cristo e tudo se resolveria entre os homens. Todavia, esse ensino de Tolstói, ele é muito ingênuo. Ele escreveu em Minha Confissão que, ao reler o Sermão do Monte, todas essas formas de resistir ao mal eram incompatíveis com o ensinamento de Cristo. Governos, exércitos, polícia, todos eles não cabem naquilo que Jesus e Cristo ensina. Então, basta obedecer literalmente os ensinos de Cristo e as pessoas se amarão e viverão em paz como irmãs. Mas esse conceito de Tolstói, como diz John Stott, ele é ingênuo, porque ele parte do pressuposto de que todas as pessoas são boas, racionais e amigáveis. No entanto, a Escritura diz que não, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Viver em paz, manter a ordem, obedecer à lei, não é a característica natural dos homens, daí a importância e a necessidade de instrumentos de coerção para proteger o bem e os bons, para que não haja abuso dessas questões. Outra pessoa que John Stott fala a respeito de que aprendeu com o Sermão do Monte a respeito da não violência é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nasceu em 1869 e morreu em 1948. Ele foi o líder da desobediência civil pacífica na Índia a partir de 1914, que culminou com a independência da Índia em 1948. Ele é o pai, ele é o Gandhi da Índia moderna. Não sei se a pronúncia correta é essa. Ele estudou direito em Londres e também estudou na África do Sul e experimentou os horrores do apartheid, sendo insultado inúmeras vezes por causa da cor da sua pele. Ele voltou para a Índia em 1914 e liderou a campanha de desobediência civil. Ele ensinava que a Índia, ou aliás, ele ansiava por uma Índia livre do colonialismo, livre do materialismo e livre das castas hindus que faziam permanecer as diferenças sociais naquele país. Quando nós olhamos para a vida de Gandhi, na infância ele aprendeu sobre o Ahimsa, que é um modo de vida que trata de abster-se de ferir as outras pessoas. Na juventude, em Londres, ele leu o Sermão do Monte juntamente com o Bhagavad Gita, que é o livro religioso do hinduísmo. E ele disse que o Sermão da Montanha o fez gostar de Jesus, e ele lia o Sermão da Montanha especialmente através dos olhos de Tolstói, na sua obra Minha Confissão, e numa outra obra que ele leu depois na África do Sul, chamada O Reino de Deus está dentro de ti, também escrito por Tolstói. De volta para a Índia, Gandhi colocou em prática o que ele chamava de Satyagraha, que é a força da verdade, a força de vencer o opositor por meio da verdade e o poder do sofrimento suportado voluntariamente. Ele dizia que o Estado representa a violência concentrada e organizada. Ele também dizia que num Estado perfeito haveria polícia, mas raramente precisaria usar de violência, prisões se tornariam escolas e seria o fim de todo tipo de punição pública. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi falava de resistir aos japoneses que estavam invadindo o continente, aproximando-se inclusive da Índia, com uma brigada de paz. Ele instava aos judeus a resistirem a Hitler com a não violência e apelava aos ingleses, que dominavam a Índia naquele período, a parar com todo tipo de hostilidades durante aquela guerra. Todavia,
E se Gandhi vivesse não na Índia, mas na Rússia de Stalin em 1925? Ou se ele vivesse na Alemanha de Hitler em 1933? Sabemos que ele simplesmente seria preso e silenciado definitivamente. Por isso, é preciso entender um pouco melhor os contextos. Tolstói e Gandhi, eles eram muito irrealistas com respeito à força e o papel da não violência em muitos casos. É claro que é admirável a forma como eles tratavam dessa questão, mas uma outra questão que parece mostrar dificuldade com esse ensino da não violência por si só é o fato de que eles não são bíblicos, pois esse ensino de Gandhi e de Tolstói confundem a responsabilidade do Estado, conforme lemos em Romanos capítulo 13, com as responsabilidades individuais, conforme lemos em Romanos capítulo 12, verso 17. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 17, que nós não devemos tornar a ninguém mal por mal. O texto diz aí: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você dobra o capítulo e vai para o capítulo 13, Paulo continua dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, o verso 4, olha o que Paulo diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A autoridade traz a espada, traz a violência, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Por isso é necessário que estejamos sujeitos às autoridades constituídas. Então, não há contradição entre o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. Há simplesmente uma confusão de papéis e uma mistura nas esferas de ação. Cada indivíduo, cada pessoa individualmente deve promover a paz, e sabemos que se cada um fizer isso, a paz reinará no maior número possível. Mas o Estado, ele recebe autoridade exatamente para coibir os maus e coibir o erro, exatamente porque a Bíblia mostra que Deus sabe que nós somos pecadores, inclinados para a desobediência e para fazer o mal constantemente. Por isso é importante a existência do Estado. Isso não quer dizer que se justifica o Estado opressor, a tirania, o autoritarismo e o totalitarismo. O que queremos dizer aqui é que Deus deu e delegou autoridade ao Estado para fazer uso da força para defender o bem, não para aumentar ainda o mal. O totalitarismo, o autoritarismo, todos os sistemas de governo que usam do poder coercitivo para poder se perpetuar no poder, não contam com a aprovação das Escrituras em momento algum. O que a Bíblia ensina é que nós devemos praticar o bem e criar leis boas e justas para que o bem possa alcançar a maioria da população e não somente um grupo privilegiado por causa de alguns poderes e direitos, e especialmente por causa do uso da força e das armas. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, é interessante perceber que Cristo proibiu
a cada um de nós a tomar a justiça nas próprias mãos, em vez de confiar em Deus. Deus autorizou o uso da força ao Estado somente quando necessário contra os malfeitores. E John Stott termina esse comentário sobre essa questão da não violência no ponto de vista de Tolstói e de Gandhi, dizendo o seguinte: a receita do diabo é retribuir o bem com o mal. A receita do mundo é retribuir o mal com o mal e o bem com o bem. Mas a receita de Cristo é vencer o mal com o bem, conforme ele diz aí no final do capítulo 12 de Romanos. Então, a terceira personagem que eu quero apresentar para os irmãos é Martin Luther King Jr. Ele nasceu em 1929 e morreu em 1968. Martin Luther King foi um pastor batista que viveu em Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e foi o líder fundador da Conferência de Liderança Cristã do Sul, movimento também de não violência nos Estados Unidos, e que conduziu a marcha a Washington em 1963, sendo ele o autor daquele famoso sermão Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Foi proferida em Washington nessa marcha em 1963. Os resultados dessas ações de Martin Luther King e seus companheiros nos Estados Unidos naquela época foi a aprovação da 13ª emenda na Constituição norte-americana, que produziu em 1965 a Lei dos Direitos Civis e o fim da segregação, questões que até hoje no sul dos Estados Unidos principalmente são tratadas com muita dificuldade, sendo uma linha muito fina e muito melindrosa nas questões internas da vida dos norte-americanos. A história mostra que a luta de Martin Luther King contra a discriminação racial partiu da sua leitura do Sermão do Monte proferida por Jesus Cristo. John Stott diz que desses três personagens, parece que Martin Luther King foi o que compreendeu melhor o que Jesus Cristo ensinava sobre a questão da não violência. Além desse sermão, I Have a Dream, um dos sermões mais eloquentes de Luther King foi escrito numa prisão na Geórgia, intitulado Amar os Seus Inimigos. E ele disse nesse sermão, foi escrito quando ele estava preso numa das passeatas contra a violência. Ele diz que o ódio multiplica o ódio, numa espiral descendente de destruição, sendo tão injurioso para o opressor, para o agressor, quanto é para a vítima. O amor é a única força que pode transformar o inimigo em amigo. Luther King defendia que não havia diferença entre as pessoas e que deveria haver inclusão. Hoje em dia, as pessoas querem usar exatamente do ponto de vista de que há diferença, por isso eu tenho mais direito que o outro, e a questão já não é mais ter o mesmo direito do outro, mas eu ter direitos que vão me proteger e vão me dar certa vantagem sobre o outro. Isso tem acontecido nos movimentos minoritários, feministas, homoafetivos. Todos querem aprovar leis, colocando-os num patamar de proteção acima dos outros e que os outros sejam criminalizados se não os aceitarem nos seus comportamentos comuns e para eles normais. O que Luther King defendia, não, somos todos iguais e, portanto, nós devemos receber direitos iguais, não direitos diferenciados para que este grupo ou aquele outro grupo tenha vantagem um sobre o outro. Não é uma questão de que existe uma maioria moral, como aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, mas é uma questão de que é o justo, é aquilo que é justo, baseado na verdade e não simplesmente nos desejos peculiares e particulares de um grupo que quer se sobrepor sobre o outro. Na época de Martin Luther King, ele lutava para que os 300 anos de escravidão nos Estados Unidos fossem vencidos e rebatidos com o amor
e não com a violência, como muitas vezes acontece. Diante deste quadro, deixa eu fazer 3 aplicações para a nossa meditação. Leia novamente o Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Medite sobre esse sermão e pergunte a si mesmo pelo menos 3 perguntas. Quais ensinamentos deste sermão me assustam? É um ensinamento sobre o perdão, sobre o casamento e o divórcio? É um ensinamento sobre a esmola, sobre a oração? É um ensinamento sobre a boa convivência? Qual que é o ensinamento que mais me assusta? Como eles me encantam? Como estes ensinamentos do Sermão do Monte nos encantam? E como eles nos desafiam? O que há naquele sermão que mexe comigo, com você, conosco? E o que eu preciso fazer diante do que Jesus falou ali? E depois peça a Deus força moral, coragem e perseverança para praticar o seu mandamento de amar o próximo como a si mesmo e se entregar com mansidão ao cuidado de Deus diante do enfrentamento de qualquer tipo de violência contra a sua pessoa e a sua integridade. Deixa eu fazer uma oração. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensinando a paz como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nos ensina, Senhor Deus, a perceber como isso se aplica nas grandes questões do nosso país e não somente nas questões pessoais. E nos ajuda a contribuir com o bem para o bem e não com o mal para o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço aqui e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana para a continuação dessas meditações no livro do Dr. John Stott, O Incomparável Cristo. O Senhor Jesus é incomparável. Ele trouxe muitas marcas na vida de muitas pessoas, mas principalmente o que ele deseja é que você se reconcilie com Deus, peça perdão pelos seus pecados e entregue a sua vida nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.